Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e neste vídeo nós iremos definir o mergulho da aritmética racional na aritmética dos reais. E com isto concluiremos a definição dos números reais. Bora lá? O objetivo desta nossa série é apresentarmos os conjuntos numéricos que nós estudamos lá nos bancos escolares de uma perspectiva um pouquinho mais rigorosa. Nós conseguimos já desenvolver até a aritmética dos números reais de uma perspectiva precisa, mas está faltando um pequeno detalhe para concluirmos a nossa construção. Vamos observar que detalhe é esse. No colégio, nós somos apresentados aos conjuntos numéricos de uma perspectiva ingênua. Os naturais são apresentados como a sequência crescente e discreta 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Além dos naturais, nós aprendemos a aritmética dos naturais. Aprendemos a somar naturais e a multiplicar números naturais. Em seguida, nós somos apresentados aos inteiros, aos naturais acrescidos da sequência decrescente menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Para, na sequência, conhecermos as frações, ou seja, o quociente de números inteiros em que o denominador não é nulo. Claro, aprendemos também a somar frações, multiplicar frações e assim por diante. O mesmo pode ser dito acerca dos números reais, apresentados como a união dos números racionais com os irracionais. O que é importante para nós nesse momento é que nós temos claramente uma noção de inclusão entre os conjuntos apresentados. Os naturais estão incluídos nos inteiros, que por sua vez estão incluídos nos racionais, e claro, pela definição de reais, os racionais estão incluídos nos racionais. Para verificarmos que todo número inteiro, por exemplo, é um número racional, basta considerar o inteiro menos 3. Ele pode ser visto como sendo a fração 3 sobre menos 1, menos 3 sobre 1, menos 6 sobre 2, 6 sobre menos 2 e assim por diante. Então, de fato, todo natural é um inteiro, todo inteiro é um racional e todo racional é um real, de acordo com a maneira como nós somos apresentados a esses conjuntos nos bancos escolares. Bem, nesta série nós definimos esses conjuntos de uma maneira precisa, um conjunto sendo definido, sendo construído a partir de um conjunto prévio. Se nós vamos construir um novo conjunto a partir de um prévio, nós precisamos de uma fundação. E esta fundação, esse alicerce, é dado pela teoria de conjuntos. Nós consideramos que a coleção dos números naturais é precisamente o conjunto ômega da teoria de conjuntos FC. Ou seja, os números naturais são definidos como o menor conjunto indutivo. Ok? A partir disto, nós definimos a coleção dos números inteiros como sendo a coleção das classes de equivalência de pares de números naturais. Definimos como somar essas classes de equivalência, como multiplicar essas classes de equivalência, de modo que todas as propriedades esperadas dos inteiros estivessem presentes segundo as definições envolvidas. Tem um pequeno probleminha aqui. Observe que a nossa noção intuitiva parece que foi perdida. Qual é a relação que existe, ou qual é a relação de inclusão entre Z como apresentado e ômega lá da teoria de conjuntos? Isso não é claro. O mesmo fenômeno ocorre quando nós olhamos para os racionais, definidos como a coleção de classes de equivalência de pares de números inteiros. Parece que estamos falando de coisas totalmente diferentes, não há uma relação de inclusão óbvia entre esses três conjuntos, e nem quando nós consideramos a coleção dos reais, definida como nos vídeos anteriores. Um real é um corte de Dedic. Nós estamos nesse momento num cenário em que nós temos definições precisas para os conjuntos numéricos, e estas definições são adequadas de uma perspectiva aritmética, mas, de acordo com esta noção de inclusão, as coisas não parecem bem comportadas. A questão que fica para a gente é, será que é possível compatibilizar de tal modo que as definições precisas serão tais que a coleção dos naturais está incluída nos inteiros, que por sua vez está nos racionais e nos reais? A resposta é sim, e nós já vimos nessa série como fazer uma parte
desta compatibilização. Neste vídeo, nós vamos nos dedicar a recordar como a compatibilização dos naturais, inteiros e racionais é feita bem rapidamente e estender esta compatibilização para os reais. Como que nós fazemos isto? Através da noção de mergulho de uma estrutura em outra estrutura. Para isto, vamos recordar algumas coisas que já foram feitas e vamos considerar a aritmética natural oriunda lá da teoria de conjuntos. Nós sabemos quem é n, sabemos somar números naturais, multiplicar naturais e assim por diante. E nós temos as nossas definições precisas apresentadas nesta série acerca da aritmética dos inteiros. Acho que vale a pena a gente lembrar que, dentro desta definição, o número inteiro 2, por exemplo, é a coleção de todos os pares de números naturais, tais que a diferença da primeira para a segunda coordenada do par é 2, enquanto que o inteiro menos 2 é o oposto. É a coleção de todos os pares de números naturais, tais que a diferença entre a segunda coordenada e a primeira coordenada é 2. Ok? Então, deste modo, claro que o número 1 que está escrito aqui à direita é diferente do número 1 que está escrito à esquerda. Como que nós fazemos uma inclusão desse conjunto da esquerda no da direita? Nós definimos uma função que faça uma cópia de n dentro de z, de tal modo que esta cópia seja isomorfa ao conjunto original. De modo mais preciso, nós definimos um mergulho da aritmética natural na aritmética inteira. E isto, nós vimos, pode ser obtido com a definição de uma função f, cujo domínio é n, cujo contradomínio é conjunto z, né, é a aritmética z, e tal que a cada número natural n, nós associamos a classe de equivalência do par n0. Nós verificamos que esta função ela é injetiva, ela preserva o zero, preserva o 1, preserva a adição, preserva a multiplicação e preserva a ordem. Ou seja, nós temos um mergulho da aritmética natural na aritmética inteira e desse modo nós conseguimos fazer a inclusão de uma aritmética na outra. Estratégia semelhante nós adotamos quando nós consideramos a aritmética racional. Vou insistir uma última vez que o 1 que está representado à direita da tela não é o mesmo 1 que está representado no meio, nem o 1 que está representado à esquerda, né? Cada um deles tem uma definição diferente. O primeiro 1 mais à esquerda, o 1 natural, é o conjunto unitário, cujo único elemento é o conjunto vazio, enquanto que o 1 da direita é uma certa classe de equivalência de pares de números inteiros. O mesmo pode ser dito a respeito do zero e das operações de multiplicação e adição que estão representadas na tela. O que é importante em nosso contexto é percebermos que podemos fazer algo similar, ou seja, que nós podemos definir um mergulho da aritmética inteira na aritmética racional. Isto é feito através de uma função g, que podemos definir do seguinte modo. Esta g vai pegar cada número inteiro e associar a este número inteiro a classe de equivalência do par de números inteiros n1. Nós vimos em vídeos passados que esta função g de fato é um mergulho, de fato ela produz uma cópia isomorfa de z dentro de Q. O que nós precisamos então fazer agora? Terminar a compatibilização. Nós precisamos estabelecer alguma maneira de mergulharmos a aritmética racional na aritmética dos reais. Para isso, a gente precisa definir uma função que tenha domínio racional e contradomínio nos cortes de Dedekind, que seja bem comportada para a aritmética racional. Como definir tal função? Pause o vídeo um pouquinho, veja se você encontra sozinho uma proposta razoável de função que associa a cada racional uma coleção de racionais, um corte de Dedekind. Bem, talvez você tenha chegado à mesma proposta que eu. Nós podemos tentar associar um número racional à coleção de racionais formada por todos os racionais menores do que o racional dado.
Ou seja, vamos definir H de tal modo que a imagem de Qzinho por H é a coleção de todos os racionais menores do que Q. Será que isto que nós acabamos de definir é, de fato, um mergulho? Spoiler, a resposta é sim. Nós temos um mergulho da aritmética racional na aritmética real e, portanto, nós respondemos à pergunta inicial desse vídeo sobre como realizar a inclusão dos racionais nos reais. Se você está plenamente convencido ou convencida que de fato nós temos um mergulho, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Mas caso queira permanecer, nós vamos verificar em detalhes que de fato nós temos um mergulho dos racionais nos reais. Mais precisamente, H é um mergulho da aritmética racional na aritmética real. Para isso, nós precisamos verificar, antes de mais nada, que H está bem definida. Ou seja, nós precisamos verificar que a imagem de um racional Qzinho por H é realmente um corte de Dedic. Esse tipo de conjunto já apareceu como corte em listas de exercício de vídeos passados, mas nesse aqui a gente vai checar em detalhes. De fato, observe que a primeira condição do corte é satisfeita, pois H de Q é uma coleção de números racionais pela própria definição de H. H de Q é a coleção dos Pzinhos em Q que cumprem uma certa condição. Portanto, H de Q é uma subcoleção, é um subconjunto dos racionais. Além disto, H de Q não é a coleção de todos os racionais. Tem pelo menos um racional que não está em H. Quem é esse cara? Q mais 1, por exemplo. Q mais 2, Q mais 3 e assim por diante. Além disto, nós temos que H de Q não é vazia. Qual é o elemento que está em H de Q? Q menos 1. É, por exemplo, um elemento e, portanto, não é vazio. Além disto, nós temos também que H de Q é fechado para baixo. Isto porque, dado qualquer elemento Pzinho em H de Q, nós temos que Pzinho é menor do que Qzinho. Consequentemente, qualquer R menor do que P será também menor do que Q e, portanto, R será elemento de H de Q. Isso caracteriza o fechamento para baixo. Por fim, a última condição de corte de Dedekind é que H de Q não tenha maior elemento. Para verificar que este é o caso, considere um Pzinho qualquer em H de Q. Por definição de H, Pzinho é menor do que Qzinho. E como tanto P quanto Q são números racionais, pela densidade dos racionais, existe um racional x, tal que x está entre P e Q. Consequentemente, existe um racional x que é maior do que P e pertence a H de Q. Isto caracteriza que nós temos H de Q sem maior elemento, como queríamos demonstrar. Ok? Então, ótimo. De fato, H de Q é um corte de Dedekind. A função está bem definida. Precisamos verificar agora que ela é injetiva. Como que nós verificamos que uma função é injetiva? Ora, a definição de injetividade exige que argumentos diferentes tenham imagens diferentes. Portanto, vamos assumir que P e Q são distintos. Isto implica que, uma vez que P e Q são racionais, pois estão na imagem de Q, ou o P é menor do que Q, ou o Q é menor do que P, pela tricotomia dos racionais. Sem perda de generalidade, vamos supor que o P é menor do que Q. E se não for o caso, é só repetir o argumento. Bem, se P é menor do que Q, então P não pertence à coleção dos racionais menores do que P. E por outro lado, P pertence à coleção dos racionais menores do que Q. Isto significa afirmarmos que P não pertence a H de Pzinho e que P pertence a H de Q, pela definição da função H. Consequentemente, nós temos um indivíduo que está em H de P e não está em H... temos um indivíduo que está em H de Q e não está em H de P. Consequentemente,
H de P e H de Q são distintos. Precisamos agora verificar que H preserva as operações. Vamos verificar que H preserva a adição. O que nós queremos dizer com isto? Que a imagem da soma é igual à soma das imagens. Vamos começar escrevendo em detalhes quem é cada um dos componentes. H de P mais Q é, por definição, a coleção de todos os racionais U menores que a soma de P com Q, enquanto que H de P mais H de Q é, por definição, a definição de soma de cortes, a soma dos racionais x e y, tais que x está em um corte e y está no outro corte. Esta é a definição de soma de cortes e acabamos de verificar que H de P e H de Q de fato são cortes. Agora observe que afirmarmos que x pertence a H de P é afirmarmos que x é menor que P. E a mesma coisa pode ser dita acerca do y. Muito bem, como que nós provamos que esses dois conjuntos de fato eles são iguais? Ora, observe que as propriedades importantes desses dois conjuntos é que um deles é a coleção da soma de racionais x e y, tais que x é menor que p e y é menor que q, enquanto que o outro é a coleção dos racionais menores do que a soma de p com q. Precisamos mostrar que um conjunto está contido no outro e reciprocamente. Para isto, vamos introduzir nomes para esses conjuntos para ficar mais simples de fazermos a referência a eles. Vamos chamar o conjunto da esquerda de A e o da direita de B. Queremos mostrar que A é igual a B. Vamos mostrar que A está contido em B e depois que B está contido em A. Para mostrarmos que A está contido em B, tomamos um elemento qualquer de A. Se ele está em A, então ele é da forma x mais y, com x menor que p e y menor que q. Consequentemente, A é da forma x mais y, e como x é menor que p, y é menor que q, nós podemos somar os dois lados da desigualdade. Esta é uma propriedade que nós verificamos válidas para os racionais. E, portanto, x mais y é menor do que p mais q. Isto implica que A é menor do que P mais Q, ou seja, A goza da propriedade que define B e, portanto, Azinho é um elemento de B. Partirmos de qualquer elemento de A, chegamos que ele também é elemento de B, portanto, o conjunto da esquerda está contido no conjunto da direita. Vamos agora verificar a inclusão no sentido contrário. Vamos verificar que, de fato, o conjunto B está contido no conjunto A. Para isso, tomamos um elemento qualquer de B. Observe que, portanto, B é menor que P mais Q. O que nós precisamos? Precisamos escrever B como sendo a soma de dois racionais, um deles menor que P e o outro menor do que Q. Como que nós podemos fazer isso? Comece observando que qualquer que seja o B, como B é menor do que P mais Q, B está à esquerda de P mais Q. Então podemos tomar um certo U, definido aqui de maneira apropriada como sendo P mais Q menos B sobre 2. É claro que U é maior do que 0, porque afinal de contas, por hipótese, P mais Q é maior do que B. A partir desse U, nós poderemos escrever B como sendo a soma de dois racionais menores que P e Q. Quer ver como? Observe que se nós tomarmos x como sendo P menos 1, então nós temos claramente que x é menor do que P, e fazendo o análogo para y, nós temos que y é menor que Q. Vamos verificar que dessas definições, B de fato é x mais y. Observe que x mais y é x é P menos U, y é Q menos U. Portanto, x mais y é P mais Q menos 2U's. Só que isso é a mesma coisa que escrevermos que x mais y é igual a B pela definição de U. E, portanto, nós temos que, de fato, x mais y pertence ao conjunto A, pois goza da propriedade definidora do conjunto A. Uma vez que o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, nós podemos afirmar que ambos os conjuntos são iguais e, portanto, a função H está preservando a adição.
Vamos agora verificar que ela preserva as constantes. Ora, isso vai ser imediato. Por quê? H de zero é a coleção de todos os racionais menores do que zero, e isso é precisamente o real zero. A mesma coisa pode ser dita acerca de H de 1, é precisamente o real 1. Além disso, tão facilmente quanto anteriormente, a gente verifica que H preserva a ordem, ou seja, o racional P é menor do que o racional Q, sem somente C, H de P é menor do que H de Q. Vou deixar isso como exercício. E aí tem a parte chata, trabalhosa, que é verificar que H preserva a multiplicação. Ou seja, que a imagem do produto é o produto das imagens. E por que isso é trabalhoso? Porque nós pagamos um preço alto pelas definições envolvidas e vimos que a definição de multiplicação de cortes é dividida em 4 casos. Nós precisamos verificar os 4 casos. Cada um deles é tão difícil ou tão simples, dependendo da sua perspectiva, quanto verificar a soma, só que é muito tedioso porque tem muitos casos envolvidos. Eu não vou fazê-lo, fica como exercício, tá bom? Temos então que H é de fato um mergulho. E um comentário. Caso queira verificar, na descrição do vídeo tem uma referência bibliográfica em que apresenta a demonstração de que de fato H preserva a multiplicação. Ok? E caso tenha dúvidas, sugestões, críticas, use a área de comentários do vídeo que eu ou o Alfredo respondemos. Ótimo! Se H é de fato um mergulho, então nós temos agora, de modo bem preciso, qual é a noção de inclusão que nós temos. Nós temos uma cópia de N dentro de Z, temos uma cópia de Z dentro de Q e temos uma cópia de Q dentro dos reais. Então, neste sentido, via mergulhos, nós temos que, de fato, a aritmética real contém a aritmética racional, que contém a aritmética inteira, que contém a aritmética natural, e a construção dos números reais está concluída. Ótimo! Isto significa que nós acabamos esta série? A resposta é não. Por que não? Porque falta um conjunto numérico estudado nos bancos escolares e que a gente ainda não atacou com definições precisas, que é a coleção dos números complexos. Isto será feito a partir do próximo vídeo. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia. Caso tenha ficado alguma crítica, sugestão ou dúvida, use a área de comentários do vídeo. Caso possa e queira, considere se tornar membro do nosso canal. Daria uma força muito grande aqui para esse projeto. E até o próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima!